Time das 8. Cesta Básica. Com Renata Loprete. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E Zeiss, mais que uma lente para os seus óculos. Uma Zeiss. Muito bom dia para você, Renata Loprete. Muito bom dia, Milton, para você e a todos. Renata, chegamos nessa semana, fechando essa semana, uma semana em que a votação do final do processo de impeachment fica definida, com data, rito, etc. E com uma novidade, quando todo mundo imaginava que o cenário já era mais ou menos conhecido, o que ia acontecer, etc., vem a presidente afastada Dilma Rousseff e diz o seguinte: vou participar. O que muda nisso tudo? Milton, essa foi uma novidade dessa semana. A presidente tinha declinado da possibilidade de participar numa etapa anterior. Tudo que vai acontecer a partir do dia 25, quinta-feira que vem, quando será realizada a etapa final do julgamento, está ficando muito parecido com as etapas anteriores. As próprias testemunhas que vão ser inquiridas já estiveram em outras etapas. A gente já conhece muito bem os senadores que vão fazer perguntas. Essa entrada em cena da Dilma Rousseff e a decisão dela de ir pessoalmente fazer a própria defesa, sem prejuízo de que o advogado vai falar também e tudo mais, é uma medida que a gente deve ver menos como uma possibilidade de reversão do resultado, porque o resultado está muito consolidado, e mais como um desejo de Dilma Rousseff de utilizar esse momento para fazer, digamos, a sua manifestação final. Ela fez um pouco isso esta semana naquela carta aos senadores e aos brasileiros que ela divulgou, uma carta que, como você lembra, Milton, foi precedida por todo tipo de polêmica. Primeiro os aliados queriam que ela fizesse a carta, depois alguns aliados não queriam mais, vai falar em golpe, não vai falar em golpe, e ela acabou divulgando a carta. De novo veio o diagnóstico de que a carta veio muito tarde para reverter o resultado, mas o entendimento de que ela quis deixar uma palavra dela, a visão dela, como ela quer ser percebida depois que tudo isso terminar. Deve ser compreendida assim também a decisão dela de ir ao julgamento, mas que sem prejuízo de esse resultado estar consolidado já, Milton, introduz todo um elemento aí de expectativa para o que vai acontecer no julgamento. A parte da presidente propriamente dita deve começar na outra semana, na segunda-feira 29, antes vai ser uma fase ali de interrogação de testemunhas pelos senadores, né? Mas quando a gente conversa com os senadores, e eu já conversei com vários, você percebe que tem uma preocupação muito grande ali sobre como é que eles vão lidar com a presidente afastada Dilma Rousseff, com a pessoa que está sendo julgada. Por quê? Porque os senadores não têm interesse que a presidente possa usar esse momento para construir uma imagem de vítima, para reforçar a ideia do golpe, e é isso mesmo que ela vai tentar fazer ali. Então, o que a gente vê no momento, Milton, é uma grande discussão de bastidores aí entre os senadores, e muitos vão fazer reuniões a respeito, a gente vai ver isso aí nas próximas semanas, sobre como lidar com Dilma Rousseff no julgamento. Vamos perguntar sobre pedaladas, vamos perguntar sobre o conjunto da obra, pode bater duro, mas se bater duro vai reforçar essa questão da vitimização da presidente afastada. Então aí colocou um enorme bode na sala, Milton. Todo mundo que vai ter que lidar com esse julgamento diretamente, notadamente os senadores, está aí se preocupando sobre como é que vai lidar com Dilma Rousseff no julgamento. Certamente o julgamento ganhou em interesse e ganhou em expectativa, Milton, em relação ao que a gente tinha aí até os últimos dias. Bom, diante disso, como fica o presidente em exercício, que espera aí numa ansiedade tremenda o fim desta votação, e em meio a uma série de discussões que ele tem, pressão dos partidos aliados, pedidos de cargo, pedidos de espaço, autonomia. Pois é, né, Milton? Cada um com os seus problemas. O problema de Dilma Rousseff no momento é que mensagem ela vai deixar para a história, até porque do ponto de vista imediato,
se o julgamento, se for aprovado mesmo o impeachment definitivo, é para a história mesmo, porque ela vai ficar inelegível por 8 anos. Os problemas do Michel Temer são bem mais imediatos. O primeiro problema é quando vai terminar o julgamento, então, porque ele gostaria de viajar logo na virada de agosto para setembro para participar de uma reunião na China, de uma reunião do G20, dos 20 maiores países mais ricos na China, mas ele já decidiu, e ontem eu confirmei isso com auxiliares dele, que se o impeachment não acabar no 31 de agosto, como está sendo previsto, ele deve adiar a partida e já decidiu que só vai sair do Brasil quando o processo de impeachment estiver concluído. Isso é um problema. O outro problema que a gente está vendo e que ele vai enfrentar no dia seguinte também e de uma maneira mais aguda, quando for presidente efetivo e não tiver mais essa questão da presença aí da Dilma Rousseff como quase que um anteparo ali, um pouco atrapalhando, mas um pouco protegendo o Michel Temer de ter que dar uma série de satisfações, é o problema da base aliada, grande, heterogênea, mas que, pelo que a gente está vendo, apesar das habilidades da equipe, apesar da fama de negociador do Michel Temer, está cobrando caro para cada aprovação, e isso deverá se acentuar aí à medida que forem aparecendo as medidas mais duras do ajuste fiscal, e tem que lidar também com a ciumeira e com os conflitos dentro da sua própria base. O conflito do momento é o PSDB, que entrou como sócio minoritário no governo Temer, contribuiu para a aprovação do impeachment, tem ministros no governo, como José Serra nas relações exteriores, Bruno Araújo nas cidades, mas não tem o protagonismo das decisões econômicas que está na mão da equipe do ministro Henrique Meirelles da Fazenda. Então tem toda uma discussão sobre isso, houve uma reunião de representantes do PSDB com Michel Temer essa semana, mas a gente não deve perder de vista, Milton, que o pano de fundo de tudo isso é 2018. PSDB tem vários pré-candidatos à presidência, a equipe econômica tem que é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e já existe uma disputa dentro de um governo que ainda nem é efetivo por esse protagonismo, por essa chance da candidatura em 2018. E assim os políticos seguem, Milton, como se não houvesse Operação Lava Jato pairando sobre a cabeça de todos eles. E daqui a pouco não vai ter nem mais Olimpíada para tentar desviar o foco. Exatamente. Quando a Olimpíada sair de cena, a gente vai ver esse pessoal pular miudinho, Milton. Tá bom, pular miudinho é muito bom. Valeu, Renata, obrigado. Um bom fim de semana para você. Pra você, tchau. Tchau, 8h14.